Olá, bom dia. Estamos mais uma vez na fanpage Quem Tem Sede Venha e, como sempre, a gente tem uma mensagem para cada um de vocês, uma mensagem que vem do céu. Mas hoje eu quero fazer algo diferente. Hoje eu quero aproveitar, nós estamos fazendo um ensino bíblico, né, à distância, um ensino bíblico através do Skype, e eu senti no coração de passar isso também para os seguidores aqui da minha página aqui no Facebook. Então, hoje nós vamos ter uma mensagem, é lógico, sempre tem uma mensagem, mas a mensagem hoje vai vir em forma de aula, né? Vai vir em forma de um estudo bíblico que nós vamos fazer, conforme eu disse, senti no coração da gente fazer esse estudo, né? A Bíblia é um livro fantástico, um livro que cada vez mais que a gente lê, mais a gente se apaixona por ela. E é preciso a gente se apaixonar pela Bíblia, porque aqui na Bíblia tem a palavra de Deus, né? E a Bíblia, ela é, de forma inteligente, ela foi dividida de maneira que facilita o nosso entendimento. Mandar um abraço a Helena, que está mandando um bom dia para mim aí. Bom dia, viu, Helena? A Rê, que também está assistindo a gente. Mas olha, então a Bíblia, ela tem uma divisão muito interessante. Todo o pessoal que está assistindo a gente aí, já estamos com 38 pessoas, e sou muito grato pelo carinho, pela companhia de vocês, tá? Então, conforme eu estava dizendo, nós temos aqui uma divisão na Bíblia do Antigo e Novo Testamento. Nós temos a divisão dos livros históricos, livros proféticos, livros poéticos, proféticos, e depois nós temos histórico, Novo Testamento, as cartas paulinas, enfim, os livros proféticos, né, que no Novo Testamento é o Apocalipse, no livro e no Antigo Testamento são vários profetas que escreveram. Mas os primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, eles nos dão uma base muito importante para a gente entender, inclusive, a missão de Jesus, né? Então hoje o que eu queria falar com vocês é sobre este livro, que é o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que tem muita história dentro desse livro, né? Talvez, se a gente fosse pegar o livro de Gênesis, daria para tirar dele dezenas de livros, porque dentro do livro de Gênesis tem muitas histórias interessantes, importantes inclusive, porque aqui fala da criação do mundo, fala como o homem pecou, fala da expulsão do homem do paraíso. Enfim, é isso que nós vamos ver hoje. Vou tentar rapidamente falar com vocês, mas olha só, aqui para começar, né, o livro de Gênesis, esse nome Gênesis do hebraico, né, vem que é o princípio. Então, na verdade, é o primeiro livro, mas não é porque é o primeiro livro, mas é porque ele fala do princípio, da origem, né? Do grego significa a origem. Então aqui o livro de Gênesis mostra a origem ou o princípio de tudo, né? Então o livro de Gênesis começa justamente falando da criação do mundo, falando de como tudo foi criado. E aí uma coisa interessante pelo seguinte: Deus cria a terra, né? Fala que Deus criou os céus e a terra, criou as luzes, os luzeiros, que no caso as estrelas, sol, lua. Ele cria todas as plantas, né? A água. E depois que ele criou tudo, depois que ele colocou tudo em ordem, porque a Bíblia diz logo no primeiro versículo que no princípio criou Deus os céus e a terra, mas fala o seguinte, ó, no versículo 2, a terra era sem forma e vazia. Então Deus, ele foi estabelecendo a critério dele uma criação. E aí depois que ele pôs tudo em ordem, né, que ele criou a terra, que ele criou os céus, que ele criou as águas, que ele pôs os luzeiros e que ele criou as plantas, depois que ele fez tudo isso, os animais, né, ele começou então a colocar a vida. Depois que ele cria tudo isso, que ele põe tudo em ordem, ele começa a criar as vidas. Então ele cria os animais, os peixes, os pássaros, e depois, por último, ele cria o homem, né, no 6º dia da sua criação. E Deus criou o homem para que o homem fosse feliz, para que o homem vivesse eternamente, né? A gente
a gente às vezes questiona, eu vejo muitas pessoas questionar Deus, eu já questionei muitas vezes, né? Por que do sofrimento, por que tanta coisa, mas na verdade Deus criou o homem para ser feliz. A desobediência do homem é que criou tudo isso. Eu não sei quem já assistiu o filme O Poço, tá todo mundo agora tá na moda, todo mundo comentando, né? Mas lá tem na verdade uma crítica social, né? Mas além dessa crítica social, ele mostra que lá em cima tá tudo perfeito, né? Quando sai a comida, tá tudo o chefe da cozinha, ele quer tudo perfeito, tudo de forma, né? E faz os pratos de acordo com o que cada um gosta e começa a descer. E o que acontece é o seguinte, ali tem comida, a preferência de todo mundo, só que cada andar tem 2 que moram, né? Se cada um comer somente a sua porção e somente o que gosta, todo mundo ia comer o que gosta. Acontece que tem o poço, como se fosse um prédio, né? Tem um elevador que desce com a comida. Só que os primeiros vão comendo tudo que vê, tudo que quer, vão comendo de forma desordenada. E a hora que chega lá embaixo, os últimos não tem nada o que comer, né? E aí pode ser que eles estivessem pensando assim, pô, por que Deus faz isso, não manda comida? Não, lá em cima estava tudo preparado, tudo certinho. Mas o problema é que as pessoas querem sempre além da conta, querem sempre além daquilo que é necessário. E acaba, por isso a crítica social, né? Aqueles que estão mais em cima acaba sufocando aqueles que estão mais embaixo. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, é que Deus criou tudo de forma perfeita, para que a gente fosse feliz, para que a gente vivesse eternamente. Porém, o homem, com a sua desobediência, acabou atrapalhando tudo, né? Mas então, conforme eu estava falando aqui no livro de Gênesis, então tem isso, tem a criação de tudo, a criação dos seres viventes. Depois que acontece tudo isso, aí vem o pecado do homem, que todo mundo sabe, que a serpente apareceu lá para Eva, e dali Eva acabou comendo fruto, ofereceu o fruto que era da árvore proibida, que era da árvore que dava o conhecimento do bem e do mal, e aí então o homem também comeu, e por causa disso eles foram expulsos do paraíso. Aí começa uma nova etapa da vida deles. Quando eles são expulsos do paraíso, eles então passam a conviver com a morte, e eles também passam a não ter mais aquele mundo perfeito que Deus havia criado. Eles vão ter que agora ajudar na construção de tudo aquilo. Então, para se alimentar, eles vão ter que cuidar da lavoura, né? Vão ter que plantar para comer, vão ter que trabalhar para comer, ou caçar. Enfim, começa um novo ciclo na vida do homem. E o homem começa então a se multiplicar, né? Eles vão tendo filhos, Adão e Eva vão tendo muitos filhos, e começa então a criar grande geração na terra. O problema é que essas pessoas começaram também a agir de forma inadequada, pessoas más que agiam muito de forma inadequada, e até que veio a história de Noé, né? Chegou um momento em que Deus resolve dar um basta. Depois que o pessoal decide ali fazer aquela torre de Babel, Deus resolve dar um basta. A torre de Babel, todo mundo sabe, o pessoal queria criar uma torre lá para chegar até o céu, né? Mas tinha muita contenda. Deus então confundiu a língua e cada um começou a falar de línguas diferentes, né? Até que então Deus decide, depois de muita desobediência, depois do povo pecar demais, o mundo estava muito contaminado com a maldade do homem, Deus decide mandar o dilúvio. Então o que Deus faz? Separa a família de Noé e ele coloca eles na arca com os animais, né, com o casal de cada animal, e a partir dali começa a chover sem parar durante 40 dias, 40 noites, e então vem o grande dilúvio que acaba com tudo na terra. E quando termina o dilúvio, Noé com a sua família desce da arca, né? E aí recomeça, restabelece um novo plano de vida. Noé começa a plantar, enfim. Isso aí vai até, nós estamos aqui no capítulo 11 do livro de Gênesis, vai até o capítulo 12. Na verdade, a Torre de Babel veio depois de Noé, né?
Mas aí veio até o capítulo 12, que é porque é aqui que eu queria chegar. São 1946 anos da criação do mundo, do nascimento de Adão, né? No caso da criação de Adão, até esse momento do capítulo 11 que eu quero falar com vocês, foram 1946 anos. Porque depois da descendência de Noé, nasce um rapaz chamado Tera. Uma coisa interessante, gente, que eu já falei aqui um outro dia, mas eu faço questão de repetir. Quando Noé ele sai do dilúvio, um dos filhos dele, chamado Cã, ele vê Noé pelado, ele sabe ver aquilo aí com desdém, tira sarro, vai contar para os irmãos ficam apavorados, eles entram na tenda de Noé de costas e cobrem Noé. Por causa daquilo, quando o Noé na verdade estava bêbado, né? Ele bebeu muito vinho, estava alegre. E quando ele passa o efeito do vinho, que ele fica sabendo, ele amaldiçoou Cã, porque tinha feito aquilo. E abençoou o filho Sem. Aí é interessante porque todos os povos que são inimigos dos judeus são descendentes de Cã. Então se você pegar ali os filisteus, né, o pessoal que criou o Nimrod, que foi ele que criou não só Babel, mas como também depois Sinar, que é a capital da Babilônia. Depois ele vem Misraim, que é outro descendente de Cã, ele é pai dos filisteus. Os filisteus foram grandes também inimigos do povo de Israel. Enfim, ali teve uma grande divisão entre os inimigos do povo de Israel e os descendentes de Sem. Que aí eu queria falar com vocês sobre os descendentes de Sem. Está um pouco confuso, mas é porque eu queria chegar aqui, nesse lugar, que quando nasce Tera. Viveu Tera 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. E estas são as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Harã gerou Ló. E morreu Harã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Iscar. Então, olha só o que acontece. Tera, ele tem um filho, que é Abraão, né, que é aqui chamado de Abrão ainda, e ele tem um filho chamado Harã. Harã teve um filho chamado Ló, e Harã morreu. E aí o que acontece, então? Olha só, tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã, e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Harã. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, eu vou tentar fazer algo aqui diferente, que pelo Skype dá para fazer, eu vou ver se no Facebook também dá, que eu tô vendo que tem uma câmerazinha aqui embaixo, quer ver? Olha só, aqui nós temos um mapa, tá vendo? Eu vou aproximar aqui, ó, para vocês verem. Ó, aqui tá Ur, tá vendo? Então o que aconteceu? Tera, ele morava aqui em Ur dos Caldeus, que depois isso aqui veio o pessoal da Babilônia, tá vendo? O pessoal de Israel foi escravizado aqui. Hoje aqui é a região onde é Iraque, Irã, tá? Hoje então aqui é onde tem toda aquela guerra ainda até hoje, né? Que tem o Iraque, o Irã, Sudão, tudo aqueles lá. Mas aqui, olha, então eles moravam aqui em Ur dos Caldeus, tá vendo? De Ur, eles foram, ó, eles queriam vir aonde? Eles queriam vir aqui em Canaã, né? O Tera, quando sai com a família, ele quer vir a Canaã. Mas o que acontece é o seguinte, peraí, deixa eu arrumar aqui que tá... Aí, agora acho que sim. Então o que acontece? Ele sai daqui, ó, você viu o que fala no texto? Ele foi até Harã. Quando chegou em Harã, ele decidiu estabelecer morada ali. Então ele ficou morando em Harã, certo? Aí, o que acontece? Quando eles estão em Harã, Deus chama Abraão. Quando eles estão aqui, ó, Deus... aquela a história famosa que Deus fala para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra onde eu vou te mostrar. Então Abraão pega a esposa dele, pega Ló,
que é o sobrinho dele, que é filho de Arã, ele vem para cá, ó, e aí estabelece moradia aqui. Aqui hoje é Israel. Esse lugar, tá vendo? Aqui tem a Síria, Damasco, né? Esse azulzinho aqui é o Mar Morto. E aqui é Israel. Jerusalém fica mais ou menos aqui, ó. Depois nós vamos ver um mapa mais ampliado. Quer ver? Eu tenho um mapa um pouco mais ampliado aqui, que eu acho que dá... Ixi, eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Pera aí. Eu acho que eu tenho que virar só o mapa sem virar o celular, senão ele não... Então aqui, ó, tá vendo? Já tá... É mais ampliado, ó. Mar Morto, Jericó, tá vendo? Então, é aquele pedacinho que eu mostrei aqui onde fica Israel. Mas o que eu queria mostrar para vocês, olha só. Vou mostrar aqui na Bíblia, ó. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te, eu tô no 12 aí, tá vendo? Sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Tá vendo, ó? Aqui em cima, um pouquinho antes, ó, fala aqui, ó. Para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Então é aquilo que eu tinha mostrado no mapa, né? Então o que acontece é o seguinte, nesse momento é que realmente começa a fantástica história, quando Deus chama Abraão e ele faz um pacto ali com Abraão, né? Leva Abraão para a terra de Canaã e ali ele estabelece, então, fala: Abraão, você vai ser pai de uma grande multidão. O problema é que Abraão já era muito idoso, Sara também idosa, que era a esposa dele, mas depois de um tempo, quando Abraão tinha 100 anos, ele tem um filho, que é o filho Isaque. E aí então começa uma nova fase. Qual é a fase? Que nós estamos falando na era dos patriarcas, onde Abraão foi esse patriarca, e depois Isaque é o novo patriarca que vai substituir Abraão. Aí Isaque tem 2 filhos, né, que é Saul e Jacó. E Jacó é que passa a chamar Israel. Jacó tem 12 filhos, e que são as 12 tribos de Israel. Se você ler o livro de Gênesis, você vai entender por que isso daí. Então o que acontece? Isaac passa a ser o novo patriarca, e Esaú, eu falei Saul, desculpa, eu falei errado, é Esaú. Esaú e Jacó, eles têm uma treta ali, tem uma briga, e Jacó vai para onde? Para Arã. Naquele lugar lá em cima no mapa que eu mostrei para vocês, ele vai para lá, e lá ele conhece Lia, e lá ele conhece Raquel, e lá ele estabelece uma nova família. E com Lia, Raquel e com 2 servas delas, 2 servas, ele tem 12 filhos e uma filha. Esses 12 filhos, tem 10 filhos mais velhos que têm inveja de um deles, que é José. E por quê? Porque José era filho de Raquel, era a mulher que Jacó amava. E os outros eram filhos das outras, das escravas, de Lia. Enfim, e como Jacó tinha uma certa preferência por José, por ele ser filho de Raquel, os outros ficaram com inveja. O que aconteceu? Eles pegaram José um dia que ele estava longe do pai dele e venderam como escravo para uns ismaelitas que passavam, os mercadores ismaelitas que passavam, e compraram José dos seus irmãos e levaram José como escravo para o Egito. E lá no Egito tem toda aquela história do sonho de Faraó. José é preso injustamente. Depois que ele está muito tempo preso, Faraó tem um sonho, ninguém consegue desvendar o sonho de Faraó. Aí José é chamado à presença de Faraó e ele consegue interpretar o sonho. E ali Faraó coloca ele como governador do Egito. Você lembra do sonho? O sonho era que tinha 7 vacas magras que comiam 7 vacas gordas. Aí José fala para Faraó, né? Fala: as 7 vacas gordas são 7 anos de fartura que a terra vai ter. E as 7 vacas magras são 7 anos de muita fome. E as magras comem as gordas, por quê? Porque esses anos de fome, 7 anos de fome, vão sucumbir os 7 anos de fartura que teve. Ou seja, o povo não vai saber, vai achar que a fartura é eterna, e aí vem depois os 7 anos de vacas magras. Talvez hoje a gente esteja passando um período de vacas magras, né? Um período em que muita gente não se preparou porque não sabia que havia esse problema aí do coronavírus, né? E acabou que pegou muita gente aí desprevenida, de surpresa, e esse problema aí que tem assolado o mundo com muitas mortes, né?
É uma coisa assim, muito triste ver mais de 200 mil mortos no mundo. Mas nós estamos vivendo um período de vacas magras, onde muitas pessoas estão passando dificuldade, né? Tem muita fome, muito desemprego, muitas empresas falindo, mas por causa de uma doença aí que, se não tomar providências, é lógico, que nós vamos ter consequências muito mais graves do que nós estamos tendo, principalmente pessoas pagando com a vida, né? Mas o que aconteceu aqui foi o seguinte, então eles venderam José interpreta o sonho de Faraó, e Faraó coloca José como governador do Egito. O que acontece? O povo começou a ir comprar comida no Egito. Todo mundo ia comprar comida no Egito. E entre eles foi também a família de José, né, que eram os filhos de Jacó. Nisso eles vão, aí eles conhecem José, e José manda buscar toda a família, os pais, para morar no Egito. E aí então eles ficam morando no Egito, e esse é o final do livro de Gênesis. O livro de Gênesis acaba justamente quando a família de José chega ao Egito, e eles estão morando no Egito. Aí o pai de José, Jacó, ele morre, e ali então termina o livro de Gênesis, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui também, além disso, né, eu vou ler só aqui o último capítulo de Gênesis, que é o capítulo 50. E José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim e a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre o joelho de José. E então aqui, termina o livro de Gênesis e José morre. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui, eu gostei aqui dessa historinha do mapa aqui. Eu vou achar um mapa que eu vou dividir com vocês aqui também. Dá uma olhada. Eles estavam, tem um reflexo aqui, mas eles estavam aqui, né, morando aqui em Canaã, e venderam José. A José foi levado pelos midianitas para o Egito, bem aqui. Aí o que aconteceu? Quando teve fome no mundo, aqui tinha comida, porque eles tinham se preparado, porém o restante aqui, tudo aqui do Oriente, não tinha comida. Os irmãos de José que estão morando aqui vêm para comprar comida. Aí depois de um tempo, né, depois de muito vai e volta aqui, José deixa eles reconhecer ele, né, porque estava diferente. Eles passam a reconhecer José. Aí José manda buscar toda a família. Eles voltam aqui e vem mais ou menos 70 pessoas morar aqui. O que acontece? Deus tinha estabelecido esse lugar para eles morar. Mas quando eles vieram para cá em busca de comida, aqui eles se acomodaram. Aqui eles começaram a morar. E aí foi aqui que eles ficaram escravos. Que aí onde está isso? No livro de Êxodo, que nós vamos ver na próxima semana, tá? Mas a grande questão é essa, é que Deus estabelece conosco algo que a gente começa a achar que está difícil, e logo a gente quer sair. E quando a gente sai e acha alguma coisa mais confortável, a gente se acomoda. E a nossa acomodação gera uma escravidão, né? Muitas vezes nós não queremos passar dificuldade. O que o povo pensava aqui, o que é? Se eu voltar para lá, eu vou passar dificuldade. Mas era aqui que Deus queria que eles estivessem, né? E eles se mantiveram aqui durante 400 anos. E nesse período, toda essa geração que ficou aqui abriu mão do que Deus tinha de promessa para eles. Então, eles ficaram aqui um tempo morando com José e foram escravizados aqui. Que nós vamos ver semana que vem essa questão, como é que Deus levantou Moisés para tirá-los daqui. Então, se você quer saber como é que eles foram escravizados no Egito, que a gente sempre fala, é aqui, né? Mas, então aqui é o final do livro de Gênesis, é quando o povo de Israel vem para morar na terra do Egito, né? E ali eles estabelecem uma moradia. Deixa eu voltar aqui. Beleza? Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é essa, que muitas vezes Deus prepara coisas para nós, mas nós não estamos preparados para enfrentar as dificuldades. E na menor dificuldade possível a gente vaza e abre mão da promessa de Deus. Mas a gente não consegue enxergar
né, tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu costumo dizer que é o seguinte, olha, imagina que aqui fosse a nossa vida. Imagina o seguinte, a nossa vida começa aqui e termina aqui. E aí o que acontece? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. É como se cada risquinho fosse um dia da nossa vida. A gente só consegue enxergar para trás, o passado, mas nós não conseguimos enxergar o futuro. E a nossa vida vai caminhando, e a cada dia vai rompendo uma barreira. É como se tivesse uma barreira na nossa frente, passou aquele dia, caiu a barreira, passou outro dia, caiu a barreira. Então a gente não consegue enxergar o que está aqui na frente. Mas Deus, com a sua magnitude, Deus consegue enxergar a nossa vida do princípio ao fim. E aí então Ele estabelece uma bênção para você num determinado lugar, mas você desiste antes de chegar nessa bênção, ou você desvia o caminho, né? E às vezes tem uma bênção preparada para você, mas você abre mão dessa bênção. O povo de Israel abriu mão ali da bênção que Deus tinha para eles, e por isso eles foram escravizados lá no Egito, que nós vamos ver na semana que vem o livro de Êxodo, que é outro livro fantástico. Por que eu estou fazendo isso? Porque o Evangelho de Jesus mostra pra gente algo fundamental, imprescindível para o cristão, que é a vida de Jesus e todos os ensinamentos de Jesus. Mas Jesus, ele viveu de acordo com a cultura do povo dele, ou seja, Jesus era um judeu e ele vivia de acordo com as culturas judaicas, e tudo que ele falava era para os judeus entenderem. Por quê? Porque eles viviam aquilo ali. E muitas coisas que Jesus contava, que ele de parábola, ou que ele ensinava, ele estava falando de uma cultura judaica que vem da onde? Vem aqui do Pentateuco. Então é fundamental que a gente entenda o Antigo Testamento para a gente entender o Evangelho de Cristo, tá? Se você estiver lendo, por exemplo, começou a ler a Bíblia agora, é importantíssimo você ler o Evangelho, é importantíssimo você saber aquilo que Jesus nos ensinou e saber que Jesus morreu para o perdão dos nossos pecados. Então o Evangelho é fundamental. Porém, se você quer se aprofundar, se você quer estudar a Bíblia e quer entender, você precisa ler o Pentateuco principalmente, porque ali tem a base de tudo. Então, conforme eu falei hoje, tem a criação do mundo, depois tem como que Deus organizou todas as coisas do mundo, e depois que Ele criou tudo, que Ele criou todas as coisas, Ele criou os seres viventes para usufruir dessas coisas, né? A beleza natural do mundo foi criada antes do homem. Depois que Deus criou tudo, é que Ele colocou o homem. Para quem chegou agora, eu tinha falado isso no início, né? E aí o homem pecou, abriu mão desta bênção que Deus havia dado por causa do pecado, e é expulso do paraíso. Ali o homem passa a conviver então com a morte. E aí vai se multiplicando os homens na terra, e eles não querem saber de Deus, eles vivem de uma forma muito desregrada, com muitos erros, e aí Deus resolve mandar o dilúvio, separa a família de Noé, manda Noé fazer a arca, põe Noé e a família dele, os animais, dentro da arca e manda o dilúvio. 40 dias e 40 noites chovendo sem parar, inunda tudo e acaba com tudo que tinha na face da terra, matando todo mundo, todos os seres viventes que Deus havia permitido ali. Deus acaba com tudo. Aí acaba o dilúvio, abaixa a água, Noé sai da arca e aí começa então um novo ciclo. Esse novo ciclo, onde Noé tem 3 filhos, um deles é amaldiçoado, que é Cã, e um deles abençoado, que é Sem. Da descendência de Cã vem os inimigos de Israel, né, que eu falei lá, vem o cara que fez Nínive. Nimrod foi o cara que fundou Nínive, a capital da Síria, foi o cara que fundou Sinar, que era a capital da Babilônia, e depois o primo dele foi foi o pai da geração dos filisteus, né? Então, da descendência de Cã vem todos os inimigos de Israel. E depois, pelo menos muitos deles, né? Porque depois tem outros ali, os ismaelitas, que são os descendentes de Ismael, que também era filho de Abraão. E depois tem os descendentes de Sem, que aí, dentre os descendentes de Sem, vem Tera. Tera, que é pai de Arã e pai de Abraão. Aí Tera está lá em Ur dos Caldeus, ele queria ir até Canaã, mas ele parou em Arã, estabeleceu morada ali, e aí Deus chama Abraão e leva Abraão até a terra de Canaã. A terra de Canaã, Deus estabelece ali como moradia do povo, mas aí Abraão tem um filho chamado Isaac. Isaac tem 2 filhos, um deles é Jacó. Jacó, ele volta para Arã, tem um filho lá,
aliás, tem 12 filhos lá, um deles José, que é vendido pelos irmãos, e José vai para o Egito, se torna governador do Egito, e porque ele está bem no Egito, a família toda vai para o Egito e começa a morar no Egito. E aí acabou o livro de Gênesis. Na semana que vem eu vou trazer para vocês o livro de Êxodo, tá? Para a gente fazer mais um estudo. Mas a mensagem é essa, é que Deus tem algo preparado para nós. Deus prepara algo para você. Você precisa ficar atento àquilo que Deus tem preparado para você, porque muitas vezes, por causa dos prazeres da carne, a gente abre mão daquilo que Deus preparou para nós. Muitas vezes por causa da nossa acomodação. Porque eu não estou falando que foi errado eles terem ido no Egito buscar comida. Não, eles foram lá atrás do sustento. Porém, eles se acomodaram na situação. E muitas vezes é isso que acontece. A gente sai da nossa zona, que é a nossa promessa de Deus, e entra numa zona de conforto, e ali a gente estabelece moradia. E ali a gente começa a conviver com o pecado e se acostuma, entra nessa zona de conforto e abre mão da promessa que Deus tem para nós. Então nós precisamos estar atentos ao chamado de Deus para as nossas vidas. Amém? Queria orar com vocês. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais esse dia em nossas vidas. Agradecemos, Deus, porque hoje nós podemos, nós acordamos e nós podemos abrir nossos olhos e contemplar mais um dia de vida, Pai, que é um presente do Senhor, uma dádiva que o Senhor nos deu. Então nós somos gratos por isso, Pai, por mais esse dia em nossas vidas. Abençoa, Senhor, as pessoas, as famílias, abençoa, Deus, os nossos dirigentes, dê sabedoria, Pai. Senhor, eu quero pedir aqui pela nossa nação, pedir pelo nosso presidente, pelo nosso Congresso Nacional. Quero pedir, ó Deus, pelos nossos governadores, pelas assembleias legislativas de cada estado. Pedir, ó Deus, pelos prefeitos, pelas câmaras municipais, que o Senhor possa abençoar essas pessoas, Deus, com sabedoria, com discernimento e, acima de tudo, ó Deus, convencê-los do pecado, convencê-los, ó Deus, que o Senhor é Deus e que toda alma, que todo homem se dobrará diante do nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa abençoá-los com tua mão poderosa e protegê-los em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, Pai. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Estamos vivendo momentos difíceis no deserto, momentos difíceis, ó Deus, de escassez. E teremos que buscar lugar de refúgio, teremos que buscar lugar onde a gente possa nos manter vivo. Mas que isso não gere em nosso coração uma zona de conforto. Que isso gere realmente uma busca pela sobrevivência, mas que a gente entenda e volte para aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que se é difícil ou não, mas o importante é que nós vamos alcançar a vida eterna, a salvação, que lá na frente nós teremos a nossa herança preparada pelo Senhor. Então, Deus, nós te pedimos, nos mantenha firmes, nos dê disposição e sabedoria para a gente se manter no teu caminho, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Meus amados, obrigado, viu? Obrigado a todo mundo que esteve comigo aí. A Helena, a Rê, a Elizabeth, a Cidinha, a Cileia, o Antônio Pires, a Delma, a Sara, a Fran, o Alex, o pastor Alex, o missionário evangelista, profeta Alex, a Edivânia, a Rosângela, a Sônia, a Nayane, o Carlos, Deus abençoe, viu, Carlos? A Soninha, Deus abençoe, Sônia. A Luciene, a Nayane, o Rogério. Enfim, que Deus possa abençoar cada um de vocês, tá? E terça-feira que vem, eu vou seguir com o Pentateuco, eu vou falar sobre o livro de Êxodo, tá bom? Se alguém tiver alguma sugestão, quiser mandar depois para mim aí no inbox, ou mandar mensagem aberta mesmo, pode mandar, eu aceito sugestões, críticas, viu? Mas que Deus abençoe cada um de vocês até terça-feira que vem, se Deus quiser.